Queridos irmãos, com a graça do Senhor, nos reunimos aqui para adorarmos a Ele. Eu convido a todos a lermos juntos o texto de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 19 a 25. Peço que todos fiquem de pé para que possamos fazer essa leitura em uma só voz. Hebreus 10, 19 a 25. Todos juntos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, nós só podemos nos achegar ao Senhor porque nós temos um sacerdote perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos inúmeras vezes, e nenhum de nós é merecedor e digno de se achegar à presença do Senhor. Mas esse texto diz que nós podemos fazer isso com plena confiança. Com plena confiança podemos entrar nos santos dos santos. Mas como que nós podemos fazer isso se somos pecadores? Ele vai dizer claramente que é por causa do sangue de Jesus. E que Jesus, então, mesmo sendo nós imerecedores, indignos, nós podemos nos achegar com confiança, porque Ele é o sacerdote perfeito. Ele já ofereceu a adoração perfeita. Ele já cumpriu perfeitamente a lei por nós. E nele nós temos a certeza da redenção. E temos essa confiança em nos achegarmos diante do Senhor. Por isso nós vamos adorar o Senhor. Vamos cantar o cântico Vencendo Vem Jesus. Depois do cântico nós oraremos adorando ao Senhor. E eu peço ao presbítero Fábio que nos conduza a Deus nessa oração. Quando a alma sentiosa chega à voz do Salvador,
cantar a vitória que é certa. Que alegria sabemos que o teu Filho Jesus triunfou sobre todas as coisas. E por isso podemos descansar nele, confiar nele e receber da obra dele. Por isso que nessa noite te adoramos, Senhor. Porque o Senhor é perfeito, vencedor, Deus que cuida de todas as coisas. E por isso nós te devemos culto, e por isso nós te adoramos e queremos te adorar. E é por isso que o Senhor é digno de adoração. Não somos nós que te damos glória, mas nós reconhecemos a glória que o Senhor tem. E te adoramos por o Senhor ter nos tornado participantes dessa sua glória, o Senhor ter nos chamado a Ti e também ter colocado o seu poder, da sua natureza em nós, porque somos herdeiros com Cristo e o Espírito de Cristo está naquele que crê. Te bendizemos por tudo isso, te adoramos por causa de tão grandes obras e por causa da Tua perfeição, e sabemos também que podemos fazer isso só por causa dos merecimentos do Senhor Jesus. A Ele bendizemos. Amém. Amém. Irmãos, nós faremos a leitura agora de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 a 27. Eu farei a leitura, todos acompanhem com atenção a leitura que faz. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Queridos, não sei se você observou, mas no cântico anterior que cantamos, ele fala sobre os modernos fariseus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Os fariseus eram as pessoas mais justas do seu tempo. Eles seriam admirados em qualquer igreja. Eles seriam exaltados como as pessoas mais crentes do meio do povo de Deus. Eles eram reverenciados. A aparência deles, o aspecto religioso deles impressionava a muitos. Então qual era o problema? É que o exterior não representava aquilo que estava no interior. Toda a aparência de santidade deles, de sabedoria deles, não refletia de fato o que estava no interior deles. E assim é com as pessoas hoje. E assim é com os modernos fariseus. E será que, porventura, não há um moderno fariseu entre nós hoje? Será que você não é um moderno fariseu? Será que não falta ainda uma transformação interior verdadeira, produzida pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo? E esse texto de Ezequiel anuncia a um povo que estava desviado do caminho do Senhor, que estava longe do Senhor, que Deus estava disciplinando e punindo por causa dos seus pecados e da sua idolatria. Ele anuncia que vai chegar um momento em que ele iria trazer novamente esse povo das nações para as quais o Senhor os expulsou da presença dele, e que Deus iria fazer isso aspergindo água pura, representando a purificação e a santificação desse povo. Mas não só isso, é dito que ele iria purificá-los de todas as impurezas e ídolos, e faria isso interiormente, dando um novo coração, um novo espírito. E não só um novo espírito, mas Deus colocaria o próprio espírito dele em nós, no seu povo. E isso, irmãos, nós vemos cumprir-se em plenitude na pessoa de Jesus. Mas o fato permanece. Será que você ainda não é um moderno fariseu? Então vamos confessar os nossos pecados.
Vamos buscar ao Senhor e pedir que Ele tenha compaixão e misericórdia de nós. Eu peço ao nosso irmão Lucas Castro que nos conduza a Deus em oração, confessando os nossos pecados. Oremos. Ó Senhor, não poucas vezes temos confiado na nossa justiça, temos nos exaltado perante o Senhor, pelas boas obras que o Senhor graciosamente tem nos dado. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, ajusta a nossa visão, abre os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei, e essa lei cumprida em Cristo Jesus, Ele sendo a nossa justiça. Que o nosso descanso e o nosso deleite seja olhar para o Senhor e ver que a penalidade que nos é devida, porque não obedecemos a Tua lei, Cristo pagou. E a obediência também que é requerida pelo Senhor, que nós não cumprimos diariamente, Cristo Jesus cumpriu-a perfeitamente. Que isso, ao olhar o nosso Mestre, o nosso irmão mais velho, o Príncipe da Paz, o Deus Filho, o Deus Homem, possa gerar em nós, ó Pai, alegria e zelo e temor. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que amemos mais o nosso Mestre, o nosso Senhor. Que ao olhar para Ele possamos saber que Cristo Jesus é o Rei e a nossa justiça. Dá-nos, ó Pai, aquieta o nosso coração, para que saibamos que só o Senhor é Deus. E à medida que refletimos nisso, que Cristo Jesus seja formado em nós. Molda-nos, Senhor, segundo a imagem do Teu Filho. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos se confessarmos os nossos pecados. Sabemos que o Senhor já nos perdoou, que o Senhor já nos lavou por meio do sangue de Cristo e aplicou isso por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso, fiquemos de pé, louvemos ao nosso Redentor, Jesus Cristo, cantando Salvador maravilhoso.
adorarmos ao Senhor por meio da palavra dele. Sim, ouvir a palavra é um ato de adoração. Na verdade, se aquietar diante dos pés do Senhor e ouvir atentamente a sua voz, e dispor o coração e os afetos para obedecer ao Senhor, é o maior ato de adoração que o Senhor requer de nós. Nós ouvimos isso hoje durante a manhã lá em Limeira. Nós ouvimos como chegar para ouvir e obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a adoração que o Senhor quer, que ouçamos a Ele e que obedeçamos a sua palavra. Portanto, nós vamos meditar na palavra hoje em João capítulo 3, versículos 1 a 15. João 3, versículos 1 a 15. Eu farei a leitura na NAA, ou Nova Almeida Atualizada. Mas se você tiver a Almeida Revista Atualizada, ou a mesma corrigida, muitas das palavras aqui serão bem semelhantes, até mesmo a sequência, ok? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a bênção dele para a nossa meditação na palavra dele. Santíssimo Senhor, sabemos, Pai, que sem a ação poderosa do Senhor, sem Cristo em nós, sem o Espírito de Cristo abrindo os nossos olhos, nós jamais entenderemos as Tuas palavras. Sabemos que, em muitos casos, podemos até entendê-las intelectualmente, mas jamais entenderemos com o nosso coração, jamais entenderemos profundamente a Tua verdade, jamais visualizaremos elas nas nossas vidas. Por isso, Senhor, que de fato o Senhor não só nos dê compreensão, mas acima de tudo que o Senhor mova os nossos afetos, as nossas vontades, para que nos dobremos à Tua vontade, nos dobremos à Tua palavra, que possamos glorificar o Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo e o Teu Santo Espírito. Amém. Amém. João 3, de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Você já assistiu o filme que conta a história de um garotinho que vê gente morta? O filme inteiro
No filme inteiro, o garotinho é acompanhado de um psicólogo. E esse psicólogo tenta ajudar esse garotinho. Esse psicólogo é um homem calmo, inteligente, bastante experiente na sua área. A gente, ao assistir o filme, a gente torce verdadeiramente por ele, para que ele consiga ajudar o garotinho. Ele acompanha o garotinho em cada conversa. Em cada conversa nós torcemos por ele. Cada cena, até o final. Mas bem no fim, já do filme, a gente descobre que aquele homem estava morto. Aquele homem estava morto. Ele achava o tempo todo no filme que estava vivo. Ele falava com as pessoas. Ele ajudava o garoto. Ele seguia a sua rotina diária normalmente. Só que na verdade ele estava morto. E ele simplesmente não sabia. E essa virada do roteiro, irmãos, quando nós assistimos o filme, de fato explode a nossa mente. Qualquer um que assista isso, esse plot twist, como é chamado, não o filme, mas essa virada da história, realmente fica bastante mexido e impactado. Só que poucas pessoas param para pensar e para perceber que essa mesma cena que a gente vê no filme acontece todos os domingos dentro das igrejas. Todos os domingos dentro das igrejas nós vemos muitas pessoas que acham que estão vivas, mas ainda estão mortas. Nós nem precisamos ir ao mundo. É óbvio que nós vamos encontrar pessoas mortas lá no mundo. Você tem certeza disso? Eu tenho. O problema é que nós não percebemos que às vezes somos nós que estamos mortos e não caímos a ficha ainda. Então, irmãos, homens e mulheres nesse mundo acham que estão vivos espiritualmente, acham que têm vida com Deus, fazem orações, leem a Bíblia, vão à igreja, só que diante dos olhos de Deus elas estão simplesmente mortas. Jesus fala isso na mãe das igrejas em Apocalipse. Ele diz: vocês têm fama de que vivem, mas vocês estão mortos. Ou seja, vocês não têm vida espiritual. E veja, irmãos, que esse aqui era o caso de Nicodemos. Ele era religioso, ele era respeitado, ele era conhecedor das Escrituras, ele era um líder espiritual do povo. E se alguém naquela época parecia vivo espiritualmente, certamente todo mundo apontaria: Nicodemos. Ele é o mestre de Israel, como diz Jesus. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele ouve o seu plot twist, aquela virada de mesa, virada de história. Quando Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, ele não precisava de mais um estudo bíblico, ele não precisava de mais uma lei, de mais uma regra para ele obedecer. Na verdade, ele precisava de algo essencial. Ele precisava de um novo nascimento. E talvez você também. Hoje a palavra de Deus vai nos mostrar 3 verdades aqui que podem virar a sua cabeça para baixo, ou colocá-la finalmente no eixo certo. Primeiro nós vamos ver a resposta para uma pergunta: como entrar no reino de Deus? É possível que essa era a pergunta que estava no coração de Nicodemos, um fariseu. A segunda pergunta é: como nascer de novo? E a terceira é: como entender isso tudo? Como posso entender isso? Como pode isso acontecer? Então, se você está vivo de verdade, ou você só acha que está vivo de verdade, então nós vamos pensar hoje sobre nascer novamente é essencial. Nascer novamente é essencial. Esse é o nosso tema, irmãos. E veja que essa primeira pergunta nossa aqui é a pergunta que todo religioso ou candidato a religioso faria: como alguém pode entrar no reino de Deus? Como eu posso entrar no reino de Deus? E Jesus vai nos mostrar. Jesus vai nos mostrar que é pelo novo nascimento. Veja, irmãos, que Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele não era um qualquer religioso. Ele era um fariseu. Ele era um profundo conhecedor da lei. E mais, ele era um dos principais líderes do povo. É o que o texto aqui diz. Ele era alguém que tinha moral,
ele tinha reputação, ele tinha conhecimento. Só que o texto vai dizer que de noite ele foi falar com Jesus. Então veja que mesmo esse homem tão respeitado no seu meio, mesmo assim ele veio até a noite, até Jesus de noite. E por quê? Por que de noite? Por que João destaca que ele veio até Jesus à noite? Será que era simplesmente porque era o horário que Jesus tinha disponível? Pode ser. Só que noite em João e trevas normalmente tem uma conotação espiritual. Representa trevas espirituais, cegueira espiritual, morte espiritual. E João aqui ele não está desperdiçando palavras. Ele quer que você veja Nicodemos na escuridão. Ele quer que você imagine esse homem respeitado na sociedade, andando pelas ruas da cidade durante a noite. E não pensa numa cidade como as nossas cidades modernas, com lâmpadas por todos os lados. Não, é uma cidade da antiguidade. Não tem postes, não tem iluminação pública. Está tudo no escuro. E está esse homem andando nas trevas, indo até a luz, indo até Jesus. É isso que João quer que você veja. Você vê Nicodemos caminhando até Jesus, vindo da escuridão. Por fora ele era respeitado, mas por dentro ele estava completamente perdido. E veja que Nicodemos chega-se até Jesus e ele reconhece que Jesus vem de Deus. Mas apesar dele reconhecer que Jesus vinha de Deus, vinha da parte de Deus, ele ainda não entende quem Jesus realmente é. Ele vê os sinais que Jesus fazia, isso de certa forma despertava para ele do senso de que Jesus tinha uma autoridade singular. Só que ele não entendia o verdadeiro sentido desses sinais, e ele não enxergava o reino de Deus na pessoa de Cristo ainda. Veja que o texto vai destacar que ele era um homem dentre os fariseus. Algumas Bíblias tiram essa palavra um homem aí e coloca, havia um fariseu. Mas pense bem, João poderia simplesmente ter escrito que havia um fariseu, mas ele disse havia um homem entre os fariseus. Por que ele faz isso? Porque se você olhar no capítulo 2, versículo 25, o texto vai terminar dizendo que Jesus não precisava que ninguém desse testemunha a respeito do homem, porque ele sabia o que está no interior do homem. Então quando João diz que havia um homem, um fariseu, ele está chamando a nossa atenção que esse é um desses homens, que Jesus não precisava que ninguém falasse a respeito dele, porque Jesus sabia o que estava lá dentro. Jesus sabia que por trás de toda aquela aparência de sabedoria e de respeito e de espiritualidade havia um homem morto interiormente. E veja, irmãos, que esse homem é que vai até Jesus. E é por isso que quando ele afirma para Jesus que Jesus é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estiver com ele, Jesus já responde uma pergunta que está no coração dele. Vários intérpretes entendem que há uma pergunta aqui no coração de Nicodemos, e que talvez ele está rodeando. Essa pergunta poderia ser: quem o Senhor de fato é? Ou, mais provavelmente, como eu entendo, ele estava querendo saber, já que o Senhor tem essa autoridade vinda da parte de Deus, o que me falta ainda? O que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Como eu posso entrar nesse reino? E a resposta de Jesus sobre entrar no reino não é o que ele deve fazer, mas é o que deve acontecer primeiramente com ele, para que ele possa entrar no reino. Na verdade, para que ele possa ver esse reino. Então, sem rodeios, Jesus ele tira todas as máscaras religiosas de Nicodemos e vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus aponta para Nicodemos a sua maior necessidade. É possível que Nicodemos, como um fariseu, ele estava pensando: será que está me faltando obedecer alguma lei corretamente? Será que eu não estou cumprindo algum mandamento à risca? Será que falta mais algum rito de purificação para eu me sujeitar? E Jesus vai dizer: não é o que você precisa fazer. Na verdade, é algo que precisa acontecer primeiramente com você.
É nascer de novo, ou nascer literalmente do alto, como o texto diz. E esse nascer de novo, ou nascer do alto, como o texto grego transmite para nós, é uma ideia de realmente um novo nascimento. Essa palavra aqui do alto, ela é usada em outros contextos do Novo Testamento para se referir literalmente a novamente. Tanto é que é a mesma palavra que Nicodemos vai dizer: será que o homem tem que entrar no ventre da mãe e nascer novamente? Ali também é do alto. Então, João brinca com essa palavra que tem um duplo sentido aqui para mostrar que ele precisa sim nascer novamente. E esse novo nascimento, ele não ocorre de maneira natural, mas ele vem do alto. Ele vem de Deus. É só Deus quem pode operar isso. E Jesus é bem direto com ele. Jesus não faz sala com Nicodemos. Ele vai dizer que isso é necessário, isso aí é essencial para a sua vida, Nicodemos. Isso é essencial. Crianças, vocês já viram uma lagarta? Eu já vi. Ah, que legal. Agora imagine uma lagarta tentando voar. Ela se estica, ela se balança, ela pula, ela se joga da árvore, mas ela continua no chão. Veja que a lagarta, ela pode achar e se sentir um pássaro, como muitos dizem aí, que eu me sinto, é o que me define. Mas ela vai continuar sendo uma lagarta, se ela não passar por uma fase de casulo, uma metamorfose e se tornar uma borboleta. Ela jamais vai voar. Jamais vai voar como um pássaro. Ela precisa de uma transformação profunda na sua natureza. E assim somos nós sem um novo nascimento, queridos. Nós podemos até frequentar a igreja. Você pode estipular novos hábitos, novas metas para você. Você pode até falar como cristão, mas se você não for transformado de dentro para fora, você vai continuar rastejando no pó da morte. Você vai continuar morto espiritualmente. E como Nicodemos, muitos estão nas trevas e não se percebem disso. Alguns vêm até mesmo à igreja com medo, com vergonha do que os outros vão pensar. Muitos intérpretes entendem que Nicodemos vai até Jesus à noite, porque ele tinha vergonha de ser reconhecido, ele sendo um grande mestre em Israel, ser visto indo conversar com Jesus, e querendo aprender algo de Jesus, e tirar suas dúvidas com Jesus. E talvez seja o seu caso. Talvez quando você receba um convite para vir a uma igreja cristã, uma igreja verdadeiramente cristã, você pensa duas vezes. E você até olha, né? Será que tem alguém vendo entrar na igreja? Alguns dizem que alguns entram numa igreja verdadeiramente cristã pela primeira vez, como se estivesse entrando na boca de fumo, né? Como se estivesse cometendo um grande crime. Nicodemos era assim. Ele estava nas trevas. E ele foi ter com Jesus à noite, porque ele não queria provavelmente ser reconhecido, e talvez seja o seu caso. Talvez você possa ter crescido na igreja, mas ainda vive na escuridão. Veja, irmãos, que assim como Nicodemos, muitos leem as Escrituras, veem os sinais, mas veem esses sinais de uma maneira meramente natural, ou meramente como milagres para curar e ajudar pessoas, e não vê o verdadeiro sentido desses sinais. E para que esses sinais apontam? O que esses sinais revelam realmente da natureza e da obra de Cristo? Por que as pessoas veem os sinais apenas de maneira natural? É porque não tem olhos espirituais para ver. Não tem olhos espirituais para ver. E veja que o problema humano, então, ele não se resolve com leis, não se resolve com regras, não se resolve com moralidade, com religiosidade. Veja, se Nicodemos, que era um fariseu e um mestre, ele precisava nascer de novo, imagina ele, você. Imagina um homem que ele desde pequeno, ele aprendeu a lei, ele decorou essa lei, quem sabe ele decorou o Antigo Testamento inteiro. Ele obedecia rigorosamente às mais de 600 leis que os fariseus estipulavam em relação à palavra de Deus. Mas veja, Jesus está dizendo que ele precisava nascer de novo. Agora olha para você.
Você ao menos é uma sombra de Nicodemos? Não, certamente nós não somos. E se ele precisava nascer de novo, nós também precisamos, se ainda não nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você precisa de fato nascer de novo. Porque conhecer meramente a Bíblia nunca vai te fazer meramente uma pessoa espiritual. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas nunca ter nascido do Espírito. Você pode admirar Jesus como um grande mestre, como Nicodemos parece fazer aqui, mas ainda assim não ser capaz de ver o seu reino. Porque para ver o reino, você precisa nascer de novo. É um pré-requisito, é algo essencial. Mas se é preciso nascer de novo, então vem a próxima pergunta que Nicodemos vai fazer aqui. Como isso pode acontecer? Se o novo nascimento é necessário, qual que é o processo? Como isso acontece dentro de alguém? Então a pergunta de Nicodemos para Jesus vai ser: como posso nascer de novo? Como é que um homem pode nascer já sendo velho? E Jesus vai mostrar que é pela obra de santificação, regeneração do Espírito Santo. É Ele quem opera isso em nós. Veja que Nicodemos, aí no texto, ele responde com uma certa ironia para Jesus: como pode um homem voltar ao ventre da mãe? E observe que ele era um mestre. É óbvio que, como um rabino, ele conhecia metáforas. Os rabinos judeus usavam metáforas o tempo todo. Alguns intérpretes até entendem que, na verdade, ele entendeu o que Jesus está dizendo. E ele vai dialogando Jesus com metáforas. Mas outros entendem que, de fato, Nicodemos entendeu de maneira grosseira e literal demais. Mas o fato é que Nicodemos, que era um mestre de Israel, ele é confrontado por algo maior do que a lógica humana poderia compreender naquele momento. Veja que, embora ele fosse um mestre, ele está querendo entender como é que isso acontece. Como alguém pode, na minha condição, de tanto tempo, de ter uma minha carreira tão longa, ter que começar tudo de novo, ter que nascer de novo? E Jesus vai explicar aí que esse novo nascimento não é voltar literalmente ao ventre materno, porque o que nasceu da carne é carne, e Jesus não quer que você seja uma carne melhorada, ele quer que você seja uma pessoa espiritual. Ele vai dizer que é necessário nascer da água e do Espírito. E aqui, essa expressão água e Espírito, ela não tem a ver, como muitos entendem, em relação ao batismo e o Espírito Santo. O batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Não é sobre isso que Jesus está falando. Aqui, essa expressão água e Espírito representa uma purificação e uma transformação que o Espírito Santo, e somente Ele, pode produzir no coração das pessoas. E veja que era esperado que Nicodemos já soubesse disso como mestre de Israel, porque os profetas anunciaram. Durante o culto nós lemos Ezequiel 36, que fala de Deus pegar o seu povo, que Ele enviou por causa da idolatria para outras nações, e Ele chama esse povo novamente, e Ele pega esse povo, e Ele lava esse povo, Ele asperge água pura sobre eles, para limpá-los da sua impureza. Ele coloca um novo coração, Ele coloca um novo espírito, e Ele coloca o seu próprio espírito nessas pessoas. Então Jesus está fazendo alusão a isso que foi anunciado pelos profetas. Ele está dizendo para Nicodemos que é necessário essa purificação não exterior do corpo com água. Os judeus faziam essas aspersões rigorosamente todos os dias. Todos os dias eles se aspergiam, todos os dias eles se purificavam, mas a água não era capaz de dar essa pureza. A água não era capaz de atingir o coração, não era capaz de dar um novo coração. E o que Jesus então está anunciando, que é necessário essa santificação, quando o Espírito toma você e te separa para Cristo, te toma para Ele, e te purifica com o sangue de Cristo, te lava com Cristo, e te dá uma nova vida em Cristo, um novo coração, para que você agora, não só exteriormente, mas interiormente, agora esteja disposto a se sujeitar ao Senhor, e a se sujeitar aos seus mandamentos.
Então veja que Jesus está mostrando claramente que nós precisamos nascer do Espírito para sermos pessoas espirituais. Pense no campo seco. Há anos não chove nesse campo. Ele está rachado, ele está duro. O céu está fechado há anos. Então o vento começa a soprar. O céu começa a se escurecer. E cai uma chuva fina. Depois cai uma chuva torrencial. Em poucos dias, aquele deserto seco, rachado, ele começa a florescer. Ele começa a virar uma grande e bela floresta. Isso é um novo nascimento. O Espírito, ele vem, como diz Jesus, como um vento, como uma chuva, e ele transforma um coração seco em um jardim vivo, cheio de vida. Então, irmãos, veja que para Nicodemos, essa resposta de Jesus ela é simplesmente chocante. Porque depois de uma vida toda de religiosidade, uma vida toda de moralidade, de ética, ele tem que ouvir agora que ainda é necessário nascer novamente, que é necessário nascer espiritualmente. E veja que talvez seja essa a sua situação. Talvez você esteja tentando mudar sozinho. Talvez você esteja pensando que você precisa de ser mais rigoroso com as suas metas, de ter objetivos mais ambiciosos de maneira espiritual. Talvez você precisa ler mais a sua Bíblia. Aí sim eu vou ser um novo homem, assim eu vou ser uma nova mulher. Tudo isso é muito bom. Só que se não houver uma transformação interior, se o Espírito Santo não regenerar você e te der uma nova vida, você não conseguirá colocar nada disso em prática na sua vida. Você pode, como fariseu, colocar tudo isso de maneira exterior, de maneira aparente, para ganhar o favor de Deus, ver a Deus como um grande carrasco que exige de você tantas regras para serem obedecidas, mas você jamais irá olhar para a lei de Deus com prazer verdadeiro, com amor verdadeiro, e ver a beleza dos atributos de Deus, da justiça e da santidade de Deus na sua lei, e querer obedecer aquela lei não por causa do código da lei, mas porque revela o caráter de Cristo, revela a natureza dele, a natureza bela de Deus, na sua santidade. O problema do ser humano, queridos, não é de comportamento, não é o que você faz, é quem você é. O seu problema, o meu problema, o problema de todos nós, de cada pessoa nesse mundo, é um problema de coração. É um problema de coração. Então você não precisa de uma reforma, você precisa de uma ressurreição. Você precisa ganhar uma vida nova, completamente nova. Você precisa de um poder completamente novo, que você não tem por si mesmo, sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, dele na sua vida. Mas tudo isso levanta uma terceira pergunta aqui para nós, uma última pergunta: como entender algo tão misterioso? Então, se é o Espírito quem opera essa transformação, como isso é possível? Eu acho que no slide está diferente aí, né? Como isso é possível? Como isso é possível? Como é possível nascer de novo? Como é possível isso acontecer com uma pessoa? E Jesus vai mostrar que é somente para aqueles que confiam nele. Aqueles que realmente olham para ele e confiam nele, esses podem nascer de novo. Veja aqui Nicodemos, um homem com a mente profundamente religiosa, ele entra em colapso intelectual diante dessa revelação espiritual que Deus em Cristo dá para ele. Veja que Jesus, quando Nicodemos pergunta como isso pode acontecer, como pode ser isso, Jesus vai dizer: você é mestre. Na verdade, literalmente em grego vai dizer ó mestre. Ou seja, significa que Nicodemos não era um mestre entre mais alguns em Israel. Ele era um grande mestre. Ele era o mestre em Israel. Só que ele ignorava
aquilo que ele, como o mestre, deveria conhecer muito bem. Porque os profetas do Antigo Testamento falaram sobre essa era do Espírito agindo sobre o povo dele, sobre o povo de Deus. Isaías fala disso, Joel, Samuel fala do novo coração, Jeremias, até escritos não bíblicos dos judeus falam sobre isso. Mas Nicodemos, sendo esse mestre, ele ignorava. Ele era ignorante a respeito desse reino do qual Jesus estava pregando e ensinando. Veja, irmãos, que Nicodemos, sendo o mestre de Israel, ele representa a incredulidade e a falta de conhecimento verdadeiro do povo. Não é só Nicodemos que era ignorante a respeito dessas coisas, e incrédulo a respeito dessas coisas. Ele representava a nação de Israel era assim. Faltava conhecimento de Deus, faltava realmente uma confiança verdadeira naquilo que Deus poderia fazer com aquele povo, restaurando, dando uma nova vida àquela nação. E Jesus vai mostrar para Nicodemos que ele que queria entender como isso poderia acontecer, Jesus vai mostrar que Nicodemos não pode manipular a Deus. Talvez Nicodemos estivesse querendo uma resposta mais ou menos: faça isso, isso e isso, que essas coisas vão funcionar na sua vida. Mas Jesus vai explicar para Nicodemos, usando aqui uma imagem dúbia de um vento, porque a palavra espírito e a palavra vento em grego e em hebraico, elas são literalmente a mesma palavra, não existem duas palavras diferentes como há em português. E é o contexto então que determina. E Jesus então vai dizer que o vento sopra para onde quer. Você escuta o barulho do vento? Não escuta? Ele bate na casa, nas portas, empurra janelas, chacoalha as árvores. Às vezes um vendaval derruba coisas, mas você não vê o vento. Na verdade você também não controla, você não sabe que hora que ele vai ventar, que hora que ele vai parar. Você não tem como estocar o vento. Não tem. E talvez Nicodemos queria isso, ele queria ter o controle sobre essa situação. E Jesus vai dizer: não. O Espírito é como esse vento, ele sopra para onde quer. Você percebe os seus efeitos na sua vida, mas você não controla ele. Não tem como você marcar a hora e dizer: nessa hora o Espírito vai descer, ou nessa hora o Espírito vai te regenerar, nessa hora o Espírito vai te santificar. Não tem como você marcar a hora para que isso aconteça na sua vida. Você é totalmente dependente dele, da ação dele. E veja, queridos, que Nicodemos, como qualquer ser humano, desde o Éden, ele tem essa ânsia por querer controlar a sua vida e o seu destino. Talvez fosse isso que ele queria ali, ter o controle dessa situação. Já que eu tenho que nascer de novo, como é que eu faço isso? Não tem como você fazer isso. Não é você quem faz isso, é Deus quem faz isso. É Cristo, pelo Espírito dele, quem opera isso em você. Então Jesus faz algo aqui que é ainda mais surpreendente. Jesus vai apontar para uma história do passado para revelar um milagre do presente. Jesus cita Números 21, quando o povo, por causa da sua rebeldia contra o Senhor Deus, o povo é picado por serpentes, e muitos são mortos por essas serpentes. E Deus então pede para que Moisés construa e levante uma serpente de bronze, para que aquele que olhasse para aquela imagem daquela serpente, em obediência à palavra de Deus, aquele que olhasse com fé, ele seria curado e permaneceria vivo. Agora imagine você picado por uma cobra venenosa, no deserto, bem longe de qualquer hospital. Você sente o veneno assim correndo, queimando em suas veias. Todo o seu corpo dói. Então Moisés aponta e diz assim: olhe para a serpente de bronze, olhem viva. Aí as pessoas podem dizer assim: mas não faz sentido isso, é muito estranho, eu não entendo, o que isso aí vai produzir efeito em mim? Só que quem olhava em obediência ao que Deus determinou, ele simplesmente recebia cura e recebia vida. E aqui está o ponto de Jesus. Da mesma forma, Jesus foi
levantado na cruz. Jesus foi levantado na cruz, para que todo aquele que olhar para Ele, morto sim, mas não faz sentido um homem morto na cruz. Mas olhe, creia, confie nele. Mas não faz sentido isso. Veja, queridos, que em relação àquilo que Cristo fez, nós não podemos entender tudo. Nós não conseguimos entender tudo. Sim, nós podemos entender bastante coisas. Só que o que Jesus está pedindo não é para você entender tudo. Ele está pedindo para que você creia nele, para que você confie nele. Veja que o novo nascimento não vem por meio de mais explicações. O novo nascimento vem pela ação do Espírito, que gera fé, uma fé confiante no Senhor. E todo aquele que olha para Cristo, confiando nele, é salvo. É salvo. Então, como Nicodemos, queridos, é possível ter toda uma vida de religiosidade. Toda uma vida de religiosidade. E ignorar aquilo que é óbvio e aquilo que é essencial. Veja que é possível ler uma Bíblia e não conhecer realmente a sua verdade, como Nicodemos não conhecia. Por quê? Por que é assim? Porque, queridos, o seu problema, o nosso problema não é intelectual. O seu problema e o meu problema não se resolve com mais uma explicação. Não estou dizendo que o conhecimento é inútil. O conhecimento é necessário. Mas a explicação e mais conhecimento não resolve o seu problema. Porque o seu problema não é um problema intelectual que se resolve com explicação. É um problema sobrenatural do coração, que só se resolve sobrenaturalmente. O seu problema não é que você não conhece toda a verdade. O seu problema é que mesmo conhecendo a verdade, você não se sujeita à verdade. Porque os seus afetos amam outra coisa que não o Senhor. Você deseja mais outra coisa do que o Senhor. Você ama, idolatra outras coisas mais e muito mais do que adora a Deus. Esse é o seu grande problema. Não acho que entender um pouquinho mais, ter uma explicação um pouquinho maior, vai simplesmente fazer com que os seus problemas sumam. Vai fazer simplesmente com que você nasça novamente. Não. Não é um problema só de explicação. É um problema do coração. Sobrenatural. Seu coração é escravo do pecado. Você ama mais a si mesmo do que a Deus. E o seu amor a si mesmo, ele é oposto. Está diametralmente oposto do que o amor a Deus. E o fato é que há pessoas que travam espiritualmente porque querem entender tudo antes de crer. Outros, às vezes, se escondem atrás do eu não sei explicar, então eu não vou me render a Cristo. Já que eu não consigo entender tudo isso aí, então eu não vou me render a Cristo. Ou seja, são só desculpas de um coração que é rebelde contra o Senhor para não se sujeitar a Ele. E veja que Jesus então chama a Nicodemos não para receber mais uma aula. Ele chama Nicodemos para olhar para Ele e realmente ver nele e confiar nele como Redentor. Um grande teólogo do passado, Anselmo de Cantuária, ele dizia: eu creio para que eu possa entender. Eu creio para que eu possa entender. Nós normalmente, como Nicodemos, invertemos. Eu quero entender. Aí depois que eu entender, eu creio. Mas enquanto você não crê, você nunca vai olhar para o Cristo crucificado e vai ver alguma lógica em tudo isso. Grandes intelectuais da história, filósofos, são ateus. Porque eles olham para esse crucificado e não veem nada mais do que uma lenda ou simplesmente um grande absurdo. E não é por falta de explicação, é porque eles não creem. Porque no momento que você crê em Cristo, porque agora você recebeu um novo coração, uma nova vida, você agora entende. Agora você entende essa lógica espiritual de Deus, que foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para pagar pelos seus pecados na cruz.
E agora você entende o sentido que faz tudo isso. E agora você entende qual o sentido de olhar para um homem crucificado, morto, e receber vida através de um morto. Sim? Pois se você crê, você percebe todo o sentido que isso faz. Então, queridos, vejam que Nicodemos veio de noite e ele saiu com a chance de conhecer a luz. Você também pode ter vindo hoje sem entender tudo, mas você pode sair daqui, se você não tinha realmente renascido, realmente com uma nova vida. Você se lembra como tudo começou aqui nesse texto, com o nosso irmão? Nicodemos achava que estava vivo, mas ele estava morto. Ele carregava conhecimento, tipos, reputação, só que diante de Cristo, nada disso tem valor. Paulo também era um fariseu, e ele vai dizer, depois de uma longa jornada com Cristo, ele vai dizer que tudo aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda, nada, tudo sem valor por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, queridos, como Nicodemos, nós precisamos perceber que se não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Reino de Deus. Então, antes de saber mais, entenda, você precisa ser mais. Você precisa ter uma nova vida. Você precisa ter mais vida. Porque assim, realmente, todo esse conhecimento que você receber, por meio das Escrituras, vai fazer sentido e proveito na sua vida. Então veja Cristo. Olhe para Cristo. Veja o Cristo crucificado, levantado como aquela serpente lá no deserto. Olhe para Ele. Veja o sangue escorrendo na sua face. Veja o sangue escorrendo nas suas mãos. Veja o céu escurecendo naquele dia. Veja o céu, o véu, melhor dizendo, do tabernáculo, do templo, se rasgando do alto a baixo. E ouça Jesus ali na cruz dizendo: está consumado. Está consumado. Está pago. Está quitado. Mas é assim, pastor? Sim, está quitado. Ele pagou os seus pecados. Pastor, mas não tem mais uma regra para obedecer? Sim, tem muitas coisas para você obedecer, mas não é para ganhar isso. Ele já pagou. Você agora não vai obedecer a lei dele e os mandamentos dele para conquistar o favor dele. Você já conquistou o favor dele. Agora você quer agradá-lo. Agora você olha para a lei e você percebe: olha, tudo que a lei dizia, eu vejo em Cristo. Todas as virtudes que a lei dizia que eu devo ter, eu vejo em Cristo. Eu quero me parecer com Ele. Eu não estou querendo parecer com a letra da lei, eu quero parecer com Cristo. Porque agora eu vejo a beleza dEle, a glória dEle, a majestade dEle. Agora eu vejo o que Ele fez por mim. Agora eu olho para trás e eu vejo quem eu era. Eu vejo a minha morte espiritual. E agora eu olho para Ele e vejo toda a vida nele. E agora eu digo: eu quero ser como Ele. E assim você vai obedecer a lei. Sim, você tem muita lei para obedecer. E um dia você vai obedecer a lei perfeitamente no céu. Mas enquanto você não chegar lá, você tropeça aqui, tropeça acolá. Mas nada disso pode tirar a vida espiritual que você tem em Cristo. Porque Ele toma pela mão, e o Espírito dele em você, como os profetas anunciaram, Ele coloca essa lei no seu coração. E quando você quebra essa lei, você é repreendido pelo próprio Espírito do seu pecado. E você se arrepende, você se lamenta, e você se volta para Cristo. E você continua andando e seguindo a Ele, e querendo se parecer mais e mais com Ele. Então creia e se entregue a Cristo. Tudo que está morto em você terá vida. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos cantar um cântico que nos aponta para essa verdade. Esse cântico nos lembra: como é que um morto pode se levantar? Um morto se levanta? Não, um morto não se levanta. Como um escravo pode se libertar? Não, um escravo não se pertence a si mesmo. Como um cego pode se dar visão?
um cego não se dá a visão. Mas Deus, em Cristo, é aquele que faz todas essas coisas. Ele faz um morto se levantar, o escravo se libertar e o cego enxergar. Por isso cantemos ao Senhor. Oremos, meus amados irmãos. Ó Deus bendito, desde aquele fatídico dia, quando os nossos pais resolveram no Jardim do Éden virarem as costas para o Deus da luz, em busca de um reino para si mesmo, os olhos de toda a humanidade foram cegados. De tal maneira, Senhor, que mesmo vendo, nós não víamos. Mesmo todas as digitais do Senhor estando espalhadas por toda a criação,
nós não dávamos a devida glória ao Senhor. Mesmo lendo a revelação especial que é a tua palavra, nós não entendíamos o teu plano. Mesmo vendo o teu filho andando por essa terra através das páginas do Evangelho, não conseguíamos perceber a beleza da sua pessoa, nem lhe dar glória. Mas nós te louvamos, Senhor, nessa noite, e queremos fazer isso para todos sempre, por sabermos que o Senhor, através da ação do teu Santo Espírito, abriu os nossos olhos para vermos, os nossos ouvidos para ouvirmos, e podemos enxergar a beleza do nosso Redentor, e podemos nos encantarmos com Ele, e reconhecermos como o Salvador da nossa alma, e desejarmos, ó Deus, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Dar, ó Deus, que essa mesma obra possa ser feita nessa noite naqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Abre os olhos, Senhor, dessas pessoas para que possam ver, ouvidos para que possam ouvir. Dar, ó Deus, que o teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e nos corações. Dar, ó Deus, que o teu povo que hoje se reúne nessa noite possa ter os olhos abertos, verem em Jesus a verdadeira satisfação para a alma e a plenitude para a vida, e amá-lo, servi-lo, dedicarem a Ele tudo que têm e são, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa o teu povo que se reúne nesse lugar, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor salvífico de Deus, o nosso Pai, que o poder regenerador do Santo Espírito de Deus, que nos faz nascer de novo, repouse sobre vocês no dia de hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar.